Olá, bombeiros civis, olá, socorristas. Nós vamos começar a partir de agora a segunda parte sobre a videoaula que fala sobre legislação. Na primeira parte nós falamos um pouquinho sobre o artigo 135 do Código Penal, que fala sobre a omissão de socorro, e o artigo 129 do Código Penal, que fala sobre a lesão corporal. Pois bem, agora eu quero deixar declarado para vocês em que situações que nós vamos nos encontrar com relação ao que pode ser ou não evidenciado como omissão de socorro ou evidenciado como lesão corporal. Correto? Nós vamos entrar então agora nas características da legislação. Imprudência. Imprudência é um dos termos relacionados ao nosso atendimento, tá? A definição de imprudência declara para a gente o seguinte: expor a si próprio, quer dizer, expor a você mesmo, não é? Ou outrem, ou outras pessoas, tá? Tanto eu quanto a minha equipe, por exemplo, né? A um risco sem precauções necessárias para evitá-lo, correto? Um exemplo prático que nós vamos encontrar com relação à imprudência, que é uma característica, né, legal dentro do contexto dos artigos 135 e do artigo 129 do Código Penal, diz o seguinte: por exemplo, quando nós não utilizamos o cinto de segurança, tá certo? Nós na realidade estamos sendo imprudentes. Ou então, por exemplo, quando nós dirigimos em alta velocidade, nós também estaremos, né, na condição de imprudência, quer dizer, eu estou colocando a minha vida em risco e colocando a vida de outras pessoas em risco. Quando nós falamos de atendimento pré-hospitalar, nós falamos lá na primeira aula de análise primária e secundária que quando eu chego no local, eu tenho que verificar, né, se o local tem segurança para mim e para a minha equipe, tanto quanto também para o acidentado. Então, se nós deixarmos, não é, as precauções, né, necessárias e para evitar, por exemplo, né, que nós soframos riscos, na realidade nós estamos sendo o quê? Imprudentes. O segundo termo nós chamamos de imperícia. Imperícia, tá? A definição da imperícia para mim declara o seguinte: falta de conhecimento técnico ou destreza em sua função. Um exemplo prático para a gente, não é? Por exemplo, aplicar uma injeção, não é? Sem a devida, vamos colocar assim, técnica, não é? Então nós vamos utilizar um procedimento, primeiro, que não está relacionado ao bombeiro civil e ao socorrista, então nós já estamos sendo imperidos, mesmo porque nós não conhecemos a técnica para a aplicação dessa injeção, tá? Então assim, quando eu não tenho conhecimento técnico, quer dizer, quando eu não sou habilitado e formado nessa área, qualquer procedimento e protocolo que nós utilizarmos, nós podemos estar o quê? Sendo enquadrados como imperitos, tá? Então bombeiro civil e socorrista, dentro do atendimento pré-hospitalar, dentro do APH, precisa classificar protocolos, procedimentos e instruções técnicas voltadas para o atendimento. Essa parte é relacionada diretamente ao socorro, como por exemplo, procedimentos invasivos, como o preparo, né, de sorologia, preparo, por exemplo, de acesso venoso. Isso fica com a área técnica de enfermagem, com a área de enfermagem padrão, que seria de faculdade, ou com a área de medicina, correto? Então nós temos esse termo também chamado imperícia. O terceiro termo nós chamamos de negligência. Eu quero deixar claro que a imprudência, a imperícia e a negligência, elas são muito próximas. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande daquilo que pode estar realmente sendo classificado dentro do meu atendimento. A definição da negligência é o descumprimento dos deveres, né, correspondentes à sua profissão. E um exemplo prático para a gente seria deixar de monitorar os sinais vitais da vítima. Isso quer dizer o quê? Que quando eu estou diretamente no socorro, quando eu estou envolvido no atendimento a essa vítima, se eu deixo passar qualquer tipo de informação que pode classificar uma resposta positiva para essa pessoa no atendimento intra-hospitalar, eu posso estar negligenciando a referência da vida dessa pessoa. Eu dei um exemplo prático para vocês, um exemplo simples, que seria o que? Sinais vitais. Sinais vitais, quais seriam eles? Batimento cardíaco, tá? Processos respiratórios, tá certo? Que é a frequência respiratória. Eu tenho a utilização de equipamentos para se descobrir se eu tenho, por exemplo, uma quantidade de porcentagem boa de oxigenação na corrente sanguínea, tá certo? Temperatura e qualquer outro processo, ou sinal pela qual possa ser declarado para a gente através dessa vítima, tá certo? Então eu também tenho essa referência entre imprudência, imperícia ou negligência, tá? O quarto caso, seria a prevaricação.
Nós falamos lá sobre o atendimento com relação à parte legal, que é a parte de legislação, do artigo 135, que fala sobre missão de socorro, do artigo 129, que fala sobre a lesão corporal, que em algum momento eu posso deixar de atender essa pessoa, né? Na realidade, eu não posso deixar de atender, eu vou atender. O que eu também não posso agora, eu quero que você entenda, dentro da classificação de prevaricação, é retardar o atendimento, porque também não adianta nada você chegar numa ocorrência, não é? Chamar a ocorrência para você, tá certo? Você ser o líder de ocorrência, não é? E não atender, demorar para atender. Então você começa agora, né, a partir de agora, a trabalhar o seu psicológico. Se você se deparar com uma ocorrência de um acidente, né, com gravidade ou não, e parar para atender, você tem que fazer alguma coisa, você tem que utilizar o conhecimento técnico que você tem. Então a definição da prevaricação diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato do seu ofício, que é da sua atividade, que é da sua profissão, né? Ou praticá-lo contra a disposição da lei. Quer dizer, eu tenho procedimentos, protocolos e instruções, e eu vou utilizar somente aquilo que eu acho que eu devo utilizar. Não, eu tenho que utilizar protocolos, eu tenho que utilizar procedimentos, eu tenho que utilizar as instruções técnicas. Elas são a base de um bom atendimento, elas são a base de uma boa resposta no atendimento pré-hospitalar. Tanto quanto também, né, ao interesse sentimental, né, vamos dizer assim, do sentimento pessoal, como por exemplo, né, vamos colocar assim, encaminhar uma vítima para o hospital. Hospital, em termos técnicos, eles vão ser chamados de nosocômio. Tá? Olha, você levou para qual nosocômio? Isso quer dizer o quê? Para onde eu levei essa vítima? Eu levei para o hospital tal. O nosocômio seria o hospital, ou a clínica e assim por diante. Tá? Não determinado para facilitar o trabalho ou ganhar tempo. Essa questão da prevaricação é bem complicada, porque às vezes a gente encontra, por exemplo, né, os desamparos. Os desamparos são andarilhos, tá? Moradores de rua, e a gente vai fazer um atendimento, ou a gente verifica um atendimento, e o pessoal demorando demais para poder levar para o hospital. Se eu retardo esse atendimento, eu posso classificar, não como omissão de socorro, mas eu classifico, tá, dentro do artigo 129 do Código Penal, que fala sobre a lesão corporal. Por quê? Porque se eu demorar demais para poder atender, né, o quadro clínico dele pode se agravar. E, de repente, ele pode até entrar num quadro clínico gravíssimo e pode perder a vida, pode levar à morte dessa pessoa. Então, presta bem atenção com relação a essas classificações dentro do processo legal, porque elas podem definir um bom atendimento ou definir um mau atendimento com relação aos procedimentos de atendimento pré-hospitalar. Nós temos agora um artigo que fala sobre vilipêndio de cadáver, né? Esse artigo eu quero pegar um tempinho a mais com vocês com relação ao que acontece no nosso dia a dia. Hoje nós temos, assim, por exemplo, uma troca de valores muito grande e nós temos a mídia, né? Hoje eu consigo gravar um vídeo e já lançar diretamente, né, nas redes sociais. Eu já vou gravando e as pessoas já vão estando junto comigo, né? Já vai acompanhando diretamente esses vídeos. O que acontece hoje, né? Hoje, qualquer tipo de acidente, as pessoas já lançam o celular e já começam a gravar, né, as ocorrências. Por isso que eu falo de legislação. Nós temos que ter um cuidado enorme, né, sobre a omissão, sobre a questão da lesão corporal e as características, né, que vão nos levar e vão nos enquadrar dentro desses dois artigos principais, que seria a imprudência, imperícia, negligência ou a prevaricação. O vilipêndio de cadáver diz o seguinte: vilipendiar. O que significa vilipendiar? É ato de aviltar, profanar, desrespeitar, ultrajar ou ter ato com cadáver. Né? O desrespeito, né, à boa lembrança ou veneração, né, desse morto, né, dessa vítima, né, que chegou à morte, guardar fotos, vídeos sem cunho didático ou científico. Né? Um exemplo, vamos colocar assim como exemplo para a gente: atos, ações, palavras, encenações, né? Parar um veículo na faixa de rolamento, via pública ou acostamento para fotografar, filmar uma cena de acidente. Eu quero deixar claro o risco desse artigo, né, o vilipêndio de cadáver, está dentro do artigo 212 do Código Penal. Tá? Eu quero deixar claro para você o seguinte: eu quero colocar você agora dentro de uma ocorrência em duas situações para a gente poder definir e entender o que é vilipêndio de cadáver. A primeira situação é você dentro de um veículo, tá? E você vai parar
e vai sacar o seu celular e vai começar a filmar a ocorrência. Se essa pessoa, por exemplo, já estiver sem vida, né, eu declaro a ação do vilipêndio de cadáver como uma falta de respeito com relação à pessoa que morreu no local. Mesmo porque você está gravando, está filmando, está colhendo imagens que não tem cunho didático, não tem cunho para fazer, por exemplo, nós estudarmos o que aconteceu nessa ocorrência. Agora eu quero colocar você como acidentado. Eu quero colocar você como acidentado para você poder entender o artigo 212 do Código Penal, que fala sobre vilipêndio de cadáver. Tá? Digamos que, não é claro, eu quero que isso aconteça, claro que eu não quero, mas digamos que você seja acidentado, certo? As redes sociais, elas são muito rápidas, tá? E os nossos pais, né? Pai, mãe, avô, avó, né? Irmãos, né? Filhos, né? Companheiros ou companheiras, né? Elas estão ligadas o tempo todo nas redes sociais. Então você imagina se de cara ela já recebe uma informação de vídeo, tá certo? De você sendo acidentado. Então presta bem atenção naquilo que eu vou te dizer, né? Com relação a essa questão. Existe um processo de mudança, né, de caráter que nós temos, né, onde as pessoas querem estar presente em tudo que está acontecendo e já gravar, já pegar essas informações, vamos dizer assim, esses vídeos, essas imagens e já lançar na rede social. Tome muito cuidado, porque isso pode ser caracterizado como crime. O artigo 212 do Código Penal, que fala sobre vilipêndio de cadáver, utilização de celulares, né, tanto para foto como para filmagem, é considerado crime. E você pode causar um problema sério, muito sério, dentro de uma residência. Tá? Você não sabe quem são as pessoas que estão ao redor desse acidentado, tá? E quais são os problemas de saúde, principalmente crônicos, para quem já tem uma idade avançada, como pai, mãe, avô, avó. Tá? E ela vendo uma imagem dessa, reconhecendo, tá certo, o seu filho, reconhecendo o seu companheiro, né, reconhecendo a pessoa que está ao lado dela, que faz parte da vida dela, correto? Ela pode ter uma síncope, ela pode ter um infarto e ela pode vir a falecer também. Então presta bem atenção nessas caracterizações aí, quando nós falamos de legislação. Um bom estudo a todos, tá certo? E vamos seguindo aí o nosso canal no YouTube com as aulas da Brasil Flam, com relação ao curso de bombeiro civil e com relação ao curso de socorrista. Obrigado a todos.